Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Estamos começando aí mais uma vez nossa live para discutir um pouquinho de conjuntura com vocês. E efetivamente uma questão é que no Brasil quem se propõe a analisar política não morre de tédio, não é verdade? Então, eu acredito que vocês aí também acabaram de ver e de presenciar o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro, né? Ex-ministro agora, Sérgio Moro, da Justiça. E a gente tem de forma muito clara um novo processo, né? Uma nova fase dentro dessa lógica de diálogo e de embate constante entre os poderes aí que tem marcado os últimos acontecimentos. Então, eu creio que o nosso papo hoje vai ser muito, muito agradável. Eu estava até testando aqui uma nova posição para o celular, mas eu vou desfazer isto e vou voltar para o nosso tradicional, né? E, e aí eu acho que a gente tem muita coisa para pensar, muita coisa para falar, né? Muito o que discutir nesses nossos 40 minutos aqui adiante. E eu queria pedir então para que você encaminhasse essa live, né, para os seus amigos. Eu vou aproveitar aqui e vou fixar um comentário para adiantar nosso diálogo, né? Vão lançando as perguntas aí, gente. Eu só tô fazendo aqui um ajuste. Legal, agora nós temos um título fixado para facilitar o debate e a compreensão de todo mundo. Eu quero agradecer todo mundo que está chegando. Temos aí um número grande de pessoas chegando. Eu peço para que vocês convidem os amigos de vocês, né? E vamos lá, vamos tentar responder uma pergunta por vez. Deixa eu ver se eu perdi alguma enquanto eu colocava aqui o título. A do Afonso ali, fé no pai que o impedimento sai. Vamos ver, Afonso, agora. Eu creio que eu vou pegar esse bloco de perguntas aí. Tem umas 3 perguntas falando de impeachment, de queda do presidente. Eu vou começar por elas, tá bom? Então, o que a gente tem aí de saída, gente? Qual é o elemento, se a gente pudesse sumarizar a entrevista do ministro Sérgio Moro em uma frase, né? Ele diz que sai porque o presidente não cumpriu um acordo, né? E esse acordo, e aí vem um ponto importante, né? O ex-ministro coloca, melhor dizendo, que a sua saída tem a ver com interferência política direta no seu trabalho e interferência política direta naquilo que era a independência da Polícia Federal. E aí a frase que mais me choca nesse processo é uma frasezinha em que ele diz: imagina o seguinte, se no auge do mensalão a Dilma ligasse todo dia para a Polícia Federal para pedir relatório de investigação e saber o que está acontecendo. Eu creio que é disso que a gente fala e é disso que se trata aqui nesse exato momento. Para o bloco de perguntas, né, surgiram aí umas 5 perguntas sobre impedimento, né, e eu não sei ainda o que vai acontecer, né, porque eu acabei de assistir a entrevista do Moro, a entrevista terminou, eu dei uma outra entrevista e aí nós começamos aqui o nosso diálogo. O que de fato é muito importante entender, gente, é que nesta semana especificamente, como um desdobramento de todas as semanas anteriores, nós temos que, de fato, o governo Bolsonaro entrou num processo de remodelagem, tá? Eu não sei se essa remodelagem ainda vai se transformar
em um isolamento que resulte em um afastamento do presidente, ou se essa remodelagem vai dar sobrevida com o presidente governando da forma como os outros governaram, né? Isso quer dizer presidencialismo de coalizão, diálogo com o Centrão, essa coisa toda. O que nós temos de fato é que a coalizão que levou o presidente da República à vitória na eleição, que era lavajatismo, eleitor conservador e liberais econômicos, essa coalizão está implodindo, né? E ela está implodindo exatamente pelo fato de que, de um lado, vamos lembrar o início dessa semana, o presidente levantou, né, o Plano Pró Brasil e o Paulo Guedes não estava lá. Ontem a Record fez uma reportagem e todo mundo sabe, a Record tinha uma interlocução bastante boa com o presidente. Ontem a Record fez uma crítica pesada acerca da gestão do Guedes em toda a pandemia. E hoje o ministro Sérgio Moro não só sai do ministério, como implica uma série de ações que podem ser vistas como crime de responsabilidade. Alguns amigos que são advogados, e aí eu não sou advogado, tá? É um analista político olhando o processo. Há uma série de implicações de crime de responsabilidade. Um desses advogados ainda me disse o seguinte, ele falou, o resumo da entrevista é o presidente é desonesto, né? Esse é o ponto ali. E a entrevista foi bastante contundente, tá? Aí eu queria orientar, gente, o seguinte, tem uma ferramentazinha aqui, que é uma ferramenta de perguntas, uma interrogação. Vão mandando as perguntas por essa ferramenta que fica mais fácil de separar o que é pergunta do que é comentário. E aí eu consigo atender todos vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que está aqui nessa ferramenta é quem deve ser o próximo, né? O Guedes ou a Tereza Cristina? Nesse processo de erosão de alguns ministros, eu creio que o ministro Paulo Guedes é o que está numa situação mais complicada. Pelo menos os indicativos ontem eram esses, e com a emergência do Pró-Brasil, há uma possibilidade de que ele nas próximas semanas também tenha muita dificuldade e receba uma avalanche de críticas. O que está acontecendo de fato? O presidente Bolsonaro chegou no auge do seu isolamento político-institucional e ele começou a reagir. No seu processo de reação, né, olha a gola solta aqui, ninguém me avisa. No seu processo de reação, efetivamente, ele fez algumas medidas. A primeira foi dialogar com o Centrão, para trazer esses partidos do centro para sua base de apoio e a partir daí ele poder, em algum sentido, ter uma sobrevida, né? E de outro lado, ele criou uma nova narrativa para enfrentar a pandemia. O ponto fundamental é que a nova narrativa passa por um tipo de agenda econômica que gera muita dificuldade para o ministro Paulo Guedes, porque não tem nada a ver com o que o Guedes pensa e com as abordagens que o Guedes estava dando, porque está focado em obras públicas, por exemplo. E, de outro lado, esse diálogo com o Centrão, até ontem parecia ser muito bem sucedido e esses partidos pareciam entregar parcelas de apoio em troca de parcelas de poder, tem um fato novo agora, que é uma denúncia bastante grave do ministro da Saúde saindo do cargo. E aí eu vou voltar lá numa outra pergunta que foi, o Moro sai fortalecido? Do ponto de vista narrativo, sim, né? Do ponto de vista narrativo, o Moro sai fortalecido. Esse é um ponto importante. E aí nós temos aqui algumas perguntas já. Vamos aqui. Vamos pôr em ordem, tá? Quem substituirá o Moro? Eu não sei ainda, Estácio. Estão falando do diretor da ABIN, estão falando do secretário de Segurança do Distrito Federal. Eu não sei. Eu sei que quem o Moro citou na entrevista já entra queimado, né? E isso em específico foi bastante importante. Rafael, eu acho que o Moro caiu atirando, né? O Moro cai atirando porque, de fato, ele quer... eu não sabia que dava para fazer isso aqui. O Moro cai atirando porque ele quer salvar a própria reputação e ele quer manter um determinado tipo de respaldo técnico da Polícia Federal. Então, acho que esses são dois elementos importantes. Ele cai atirando por isso. E especificamente, eu creio que em termos de comunicação, apesar do Moro não ter passado por um media training, ele é bem sucedido em ambas as tarefas. Ele dá detalhes muito fortes, dizendo, olha, eu conversei com o presidente, ele pode confirmar ou não se quiser, mas ele estava preocupado com as investigações, ele queria um diretor da Polícia Federal para quem ele pudesse ligar,
e de fato isso tem gerado uma enorme dificuldade, né? Então, eu creio que ele cai atirando por isso, para preservar a própria reputação e poder lidar com os efeitos derivados dessa ação, tá? Vamos lá. Eu não acho... Vamos lá. Próxima. O desgaste político da queda do Moro pode ocasionar perda de apoio popular, apoio político e popular? Eduardo, excelente pergunta. Eu creio que o desgaste político da queda do Moro vai fazer com que o lavajatismo se afaste do Bolsonaro. E aí naquela coalizão heterogênea, né, que eram lavajatistas, conservadores e liberais econômicos apoiando o Bolsonaro perde um pé. Se ele perder o Guedes, ele perde o segundo pé, tá? E aí eu acho que isso, desculpa gente, eu sou meio desajeitado às vezes. Eu acho que isso gera de fato uma dificuldade para ele, tá bom? Vamos para a próxima. Hoje vai ser muito mais pergunta do que comentário, né? O fortalecimento do Moro favorece para 2022? Acho que é cedo, Rafael. Acho que é cedo para saber se o Moro vem em 2022. O fato é, ele tem uma dificuldade, né? E o Bolsonaro tem uma dificuldade maior ainda e o Moro salva sua própria reputação ao colocar-se como uma alternativa conservadora, preocupada com a lei, com as instituições e com os processos políticos, né? Uma pergunta aí do Andrei. Eu não sei se vocês conseguem ver as perguntas, tá? Mas para mim aparece, eu acho um barato. Qual a relação do Ibanez com essa situação envolvendo a Polícia Federal? Então, Andrei, eu não sei te dizer diretamente se o Ibanez é um dos pilares, um dos pivôs dessa crise, mas é fato que desde muito tempo o Ibanez era crítico às escolhas políticas do Sérgio Moro, sobretudo na Polícia Federal e sobretudo no que envolveu a transferência de membros do PCC para o presídio de Brasília. E isso causava um grande entrevero. Inclusive, o governador fez crítica pública ontem ao ministro Sérgio Moro, dizendo que o Bolsonaro teria um nome muito melhor para o Ministério da Justiça e para a Polícia Federal. Obrigado, gente, por me dizerem que estão conseguindo ver as perguntas. Eu creio que esse é um ponto importante, tá? Vamos na próxima. Tem mais uma aqui que eu não respondi. Gente, usem a ferramenta de perguntas, que aí eu consigo ir entendendo vocês. E atendendo vocês. Quem deve ser o próximo, Guedes ou Tereza Cristina? Os indicadores até o momento falam que o Guedes está numa fritura maior. Mas hoje o Guedes foi acionado de manhã para tentar reverter a demissão do Moro. Então, vamos ver os próximos acontecimentos, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Então, aí vem, a pensão do Moro foi citada por ele já como um pequeno antídoto do possível desgaste sobre a demissão? Certamente, eu creio que o Moro deve ter pensado muito bem todas as etapas do discurso e como um ex-juiz construiu uma narrativa muito bem encaixada, né? E ao dizer, por exemplo, que tinha perdido a pensão ao sair da justiça, ao sair do judiciário, ele deixou muito claro em termos narrativos, ao meu ver, Bia, que estava bastante preocupado com o seu próprio futuro, porque ele não ia ceder, né? Estava bastante preocupado com o seu próprio futuro, com o futuro da família, e que foi para o sacrifício. Então, acho que ele deixou isso para eliminar narrativas outras, né? Aí vem... Acredita em um possível impeachment? Eu acho que ainda está cedo, vamos esperar as reações, tá? Do Legislativo. Vamos ver o que o Rodrigo Maia fala. Eu acho que o acordo com o Centrão deve ficar mais complicado. O que eu estou querendo dizer é, com a pressão popular decorrente da queda do Moro, o Centrão deve subir o valor do pedágio, né, para apoiar o Bolsonaro. Acho que isso é importante, isso fica bastante claro, tá? O trem das perguntas aqui aparentemente deu pau. Que beleza. Não está saindo. Então, eu queria ver aqui as perguntas. Gente, a conexão tinha caído aqui. Foi mal. Não sei o que houve. Não fui eu. Foi a internet, tá? Não fui eu, não. Foi a internet. A internet deu um fluxo muito grande aí, possivelmente, de gente buscando informações e caiu, mas não fui eu.
Quero deixar isso muito claro. E aí, falando, o vídeo travou no momento do acordo com o Centrão. O que é que acontece? De fato, me parece que a taxa de cobrança do Centrão, à medida desse fato novo, é que efetivamente nós temos que a fatura ficou mais alta, né? Provavelmente os membros do Centrão vão observar com um olho o desdobramento dessa entrevista bomba, dessa coletiva bomba do ex-ministro Sérgio Moro no Congresso, e vão levar de outro lado uma ideia de que eles vão querer aumentar o valor da fatura. Isso quer dizer, sai essa ideia de receber cargo no segundo escalão e eu quero parte do ministério. E isso vai ser um renascimento do presidencialismo de coalizão, tá bom? Vamos aqui, vamos torcer pro troço aqui das perguntas não dar pau, gente, que ele deu um tiltzinho, e aí o pessoal tá querendo que eu responda as perguntas, eu tô tentando responder todas, né? Eu não sei se o governo está passando por uma queda gradativa, tá? Eu sei que o governo está passando efetivamente por um momento de remodelagem. E aí a gente não sabe exatamente o que isso vai virar no futuro, tá bom? Mas isso está acontecendo. Não acho que o Ernesto Araújo seja o próximo a ser demitido, tá? Ele é bastante alinhado com o grupamento ideológico do presidente. Não vejo no horizonte uma demissão do Ernesto Araújo. Vamos lá, mais uma. Moro tem chances de sustentar uma candidatura até 2022? Essa é a pergunta de $1 milhão nesse exato momento, tá? A gente tem que esperar os próximos acontecimentos. O Moro não deu nenhum tipo de indicação. Nesse aspecto, ele foi bastante alinhado com o Mandetta. Ele não deu nenhum tipo de indicação de dizer que estava preocupado com política. Ele falou, vou procurar um emprego e arranjar o que fazer, né? Porque eu tenho que trabalhar e pagar minhas contas, tá? Vamos lá, mais uma. Eu acho que, Marcos, aumenta o número de subsídios para um possível pedido de impeachment. O problema fundamental é que esse pedido de impeachment, em algum sentido, surge no meio de uma pandemia e de uma recessão. E aí a gente vai na regrinha da atenção em políticas públicas, em que o sistema político vai prestar mais atenção primeiro. Vai prestar mais atenção na pandemia? Vai prestar mais atenção na recessão? Ou vai prestar mais atenção em um possível pedido de impeachment? O que me parece é que a forma como o Moro fez a sua coletiva e as ações daí decorrentes colocam um enorme desafio nas costas do Bolsonaro, porque ele tem que dar muitas implicações no correr do dia de hoje, né? A questão é se ele vai dar essas explicações, tá? Vamos lá. Vem aqui, tinha uma pergunta. Você não acha que essa seja uma posição do presidente Bolsonaro para ter protagonismo para não ter o protagonismo do ministro? Eu acho que o presidente está arriscando tudo, né? Ele está arriscando tudo e já de algum tempo. A saída do Moro é isso. Esse é um ponto. Eu respondi essa já. Quem substituirá Moro eu ainda não sei. E essa pergunta também é muito boa no sentido, como o Moro se manterá vivo até 2022? A pergunta é saber, ele quer se manter vivo politicamente até 2022? Eu acho que esse é um ponto importante, tá? O que a gente tem visto aí, de maneira fundamental, a acusação é muito, muito séria, tá, gente? É uma acusação muito séria, feita em público, feita com um monte de repórteres em sala, e ela muda a regra do jogo, né? Ela coloca o presidente, na primeira vez, talvez, na defensiva. O presidente é quem tem que dar explicações, porque o ex-ministro diz que agiu para preservar a própria reputação, para preservar a reputação da Polícia Federal e para preservar o Estado de Direito. Então, a entrevista como foi dada coloca o presidente na defensiva. E aí a questão é saber como o presidente Bolsonaro reage quando é colocado na defensiva, né? Basicamente, ele reage atacando. E aí vamos ver, o presidente vai ser forte o suficiente ou vai ter coragem o suficiente para atacar um dos seus pilares eleitorais, que era representado pelo Sérgio Moro? Esse é o ponto, né? Acredito em uma volta da esquerda na próxima eleição? Acho que ainda está cedo,
Tá cedo. Acho que a primeira questão é saber, Marcos, se o presidente sobrevive a essa crise desencadeada hoje, tendo em vista que a gente tem uma crise atrás da outra, né? Tá, sua pergunta sumiu. Eu vou ler aqui, tem gente dizendo que a pergunta sumiu. Deixa eu ver aqui. Num cenário onde o Guedes cai, você acha que o Rogério Marinho se sustenta no cargo? É uma questão bastante interessante, porque o Marinho é um grande articulador da agenda econômica junto ao Congresso, né? E isso pode fazer com que ele seja jogado para a Fazenda ou pode fazer com que ele caia. Tá tudo bastante movimentado nesse exato momento, gente. Tá tudo bastante movimentado, bastante conflitivo. Eu creio que a gente tem que ter muita serenidade para separar o joio do trigo. E aí tem um comentário importante, né? Quero ver os governistas agora falarem mal do Moro, depois de incensarem tanto. Esse é um grande desafio. O que a gente tem que esperar e medir, e eu pediria para vocês terem atenção, é ver como aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro vão tratar a saída do Moro e se eles vão partir para a ofensiva contra o Moro. Alguém vai atacar o Moro. Eu não sei quem. Eu suponho que os filhos do presidente e o presidente não necessariamente farão ataques diretos ao Sérgio Moro. Mas alguém dessa base ideológica do governo vai ter que fazer isso em algum momento. Porque se não conseguir fazer, corre-se o risco de todo o lustre moral que o Moro representava ao governo ir por terra, né? Então, outro ponto importante, essa é uma denúncia importante que o Sérgio Moro faz, tá, gente? O juiz Sérgio Moro diz, literalmente, o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro diz literalmente que, o diretor da Polícia Federal não pediu para sair e 2, ele não assinou o decreto. E o nome dele tá lá, né, no Diário Oficial. Não sei, eu não vi. Se alguém tiver visto o Diário Oficial aí e puder me dizer se aparece ou não o nome dele, eu não vi, eu não lembro. Então, eu vi, mas não lembro, essa é a verdade, né? E aqui tem outra. É possível que seja intencional por parte do presidente? É erro ou quer criar um cenário crítico mesmo? É possível que seja intencional. Eu creio que o presidente Bolsonaro tem percebido nas últimas semanas, à medida que ele foi garantindo o apoio do Centrão, ele se sentiu forte e confiante o suficiente. Me disseram que aparece no DOU, tá? A assinatura do Sérgio Moro, e o Sérgio Moro disse que não assinou. Eu creio que é natural, o presidente tem se sentido confiante com o apoio do Centrão para dizer que, efetivamente, ele pode descartar o Sérgio Moro, o Guedes, quem quer que seja, porque ele é o presidente da República e ele é a pessoa mais importante da República. Eu creio que tem um componente de propósito aí, tá? Aí vem, vamos ver se tem mais uma. Qual o papel do Braga Neto nesse momento? Para quem não sabe, o Braga Neto é o chefe da Casa Civil. Meu velho, o papel do Braga Neto vai ser apagar incêndio. Tem que arranjar um substituto, tem que manter interlocução com o Congresso e tem que impedir que o governo entre em uma rota de implosão. Eu creio que esse é o papel do Braga Neto nesse momento e é uma tarefa bastante pesada, bastante dura, né? Então, professor, você acha que agora é um bom ou mau momento para o Bolsonaro sair, né? Eu creio que o ex-ministro Sérgio Moro foi muito feliz na declaração ao dizer, gente, que, de fato, ele não queria causar mais uma crise, tendo em vista que a gente já tem duas. E o fato fundamental agora é que a gente tem uma pandemia, uma recessão e uma crise política institucional aberta com uma denúncia de crime de responsabilidade contra o presidente. Né? E aí vem um elemento que os tomadores de decisão, possivelmente os parlamentares, devem estar se pressionando e se perguntando nesse exato momento. Vale a pena manter ou vale a pena partir para o processo de impeachment em uma situação que é tão instável, tendo em vista que o presidente perde um pilar de legitimidade, né? Eu creio que esse é um ponto importante, tá? Vamos lá, mais uma. Então, que tipo de estratégia do Moro pode estar por trás desse pronunciamento? Eu creio que o movimento estratégico, Ananda, do Moro, atrás do pronunciamento, foi salvar a própria reputação. Ao fim do dia, o Moro teve a preocupação de mostrar que ele não estava fazendo concessões políticas fora do escopo de convicções que o levaram a abandonar uma carreira muito bem sucedida na magistratura e aceitar uma vaga no Ministério do Bolsonaro. E nisso aí tem dois elementos importantes. O primeiro, ele fala da questão de que
ele lidou com o fato de que ele poderia ser morto, sendo ministro da Justiça, tendo em vista quem ele queria enfrentar. O segundo, ele deixou muito claro que ele nunca pediu vaga no STF ao presidente Bolsonaro. E o terceiro elemento bastante importante é que, de fato, ele disse ao presidente, né, que não aceitava uma interferência, não tinha problema com a troca de nome, ele tinha problema com o motivo da troca. E aí ele deu alguns elementos importantes do motivo da troca. Um deles foi dizer que havia, de fato, uma preocupação do presidente com os inquéritos que a Polícia Federal estava fazendo e uma preocupação do presidente com investigações em curso no Supremo Tribunal Federal. Ao que me parece, essas são indicações e acusações bastante graves, que servem para separar o Moro, ou separar o joio do trigo. O Moro quer dizer, olha, eu não quero fazer parte disso, e colocam a bola no presidente. O presidente tem que dizer o que vai fazer, né? Vamos ver, deixa eu ver se eu passei alguma pergunta. Tem um comentário do nosso querido amigo. Reunião dos empresários da Fiesp com... Não veio o resto, Guinter. Manda aí para mim. Então, Marcos, a maioria das redes estão fazendo ataques ao Bolsonaro. Você acha que o Centrão irá revidar? Eu acho que não é o Centrão que vai revidar, tá? Se alguém vai assumir a defesa do Bolsonaro, não será o Centrão. A defesa do Bolsonaro será feita pelos seus grupos de apoiadores mais fiéis àquele grupo ideológico. A questão fundamental é saber qual o nível de suporte que o Bolsonaro tem após a saída do Moro do Ministério, tá bom? Voltaremos a ter a divisão da Secretaria de Segurança Pública? Provavelmente. Eu creio que o Ministério da Justiça vai ser fatiado. A preocupação do Bolsonaro à medida... E aí entendam isso, gente, a cadeia dos eventos. O Bolsonaro chega nos parlamentares do Centrão e oferece cargos. O apetite do Centrão é grande, então esses caras querem mais cargos do que talvez o Bolsonaro tenha à disposição. Ele olha para o Ministério e ele vê que tem alguns ministros com muito poder, né? O Guedes, o Moro, a Tereza Cristina, e ele percebe que pode, de repente, fatiar esses ministérios para acomodar a turma do Centrão. E talvez seja isso que ele está fazendo agora, né? À medida que ele propõe uma troca na Polícia Federal, e aí o ex-ministro Moro deixa isso claro, né? Ele diz, me parece que a posição do presidente deixou muito claro que ele não queria minha continuidade, então estou pedindo para sair. Então, a gente pode observar nos próximos dias uma divisão do Ministério da Justiça e Segurança Pública em 2 pastas ou 3 pastas, tá? Vamos lá, mais uma. Até que ponto o isolamento social, no que tange aos protestos da população, beneficia o Bolsonaro nesse momento? Eu creio que evita aglomerações, né? Não ter aglomerações é uma vantagem. É uma vantagem não ter aglomerações nesse exato momento. E aqui vem outra. Qual será a visão das Forças Armadas depois da saída do Moro e todo o discurso realizado? Eu creio que gera um burburinho. Eu creio que o elemento fundamental da fala do Moro é que ele cria um componente de questionamento ético sobre o presidente, né? A acusação de dizer que o presidente queria interferir nos ditames da Polícia Federal é bastante grave. E isso gera uma dificuldade grande para o presidente. O presidente vai ter que se explicar, né? Vamos ver se tem mais perguntas. Tem mais perguntas. Como a saída do Moro impacta as eleições de outubro? A primeira, Priscila, eu creio que impacta porque o lavajatismo não vai com o bolsonarismo, né? Provavelmente a gente vai ter que os candidatos pró-Lava Jato não dirão mais que apoiam o ministro Sérgio Moro e o presidente da República. Eles vão dizer que apoiam o ministro Sérgio Moro. E aí é importante ver os movimentos do Moro. Isso quer dizer, ele vai se filiar a algum partido? Ele vai subir no palanque de alguém? Como é que isso vai ser posto? Eu creio que o impacto é forte. Lembrando, né, que o partido do presidente não tem... O presidente ainda não tem um partido. A dificuldade do governo em ter um plano de ação claro e unificado faz com que seus ministros ganhem maior visibilidade? Ganham. Eu acho que sim, né? Eu acho que isso gera um processo em que os ministros, de fato, têm mais capilaridade que o presidente e o presidente fica incomodado com isso, tá? Efetivamente. Pessoal que está chegando agora, eu estou usando a ferramenta de perguntas para ordenar o debate, tá? Então tem uma interrogação aí, você aperta nela e digita a sua pergunta e eu vou tentando responder. Será que o Moro, com a sua saída, conseguiu trucar sua vaga no STF? Raíssa, é excelente, ele aposta na pressão popular, né?
é uma escolha do presidente que é referendada pelo Congresso. Mas à medida que ele pede para sair, vai que, né? E ele deixa muito claro que nunca pensou sobre, o curso dos acontecimentos pode colocá-lo nessa posição, tá bom? Uau, muitas perguntas, gente. O Fraga pode ser uma opção para um cargo na Secretaria de Segurança Pública. O Fraga pode ser essa opção, tá? É interessante pensar nisso aí. Essas aqui já foram. Olha só, a bancada do PCdoB já encaminhando convocação do Sérgio Moro para esclarecer as denúncias. O que podemos esperar? Choro e ranger de dentes. Vai ser complicado. Vai ser complicado. O cenário é complexo, gente. Nós precisamos ter muita responsabilidade para lidar com isso. Já entramos em circuit breaker e o dólar bate R$6 essa semana. A Faria Lima vai zarpar do governo assim que o Guedes sair, tá? De fato, quando o Guedes cair, a Faria Lima sai do governo, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta. É possível que as investigações ao governo se intensifiquem por meio da CPMI das fake news? Eu creio que esse é um cenário bastante interessante, tá, Stephanie? E que deve crescer muito nos próximos dias. Vamos lembrar que com o fato de que o Congresso está trabalhando de forma remota, alguém escreveu aí fogo no parque, adorei. É bom lembrar que com o fato de que o Congresso está trabalhando de maneira remota, as comissões não estão funcionando. Mas as investigações paralelas às comissões estão acontecendo. E aí um elemento interessante é que, segundo algumas informações que eu não consegui confirmar ainda, que rodam na esplanada, um dos elementos da pressão sobre o Valeixo tem a ver com o fato de que ele encontrou alguns indícios que ligam um dos filhos do presidente à questão das fake news. Então isso pode gerar alguns elementos interessantes, né? Aí vem, é possível o impeachment sem a participação da Câmara? Olha, eu não sou constitucionalista, Leandro, eu acho bem complicado essa hipótese, tá? Mas eu sei que, de fato, a Câmara vai entrar em uma posição que eles não têm para onde correr, né? A denúncia do ex-ministro Sérgio Moro é muito, muito grave. E aí não dá para saber, de fato, como os parlamentares vão reagir, mas eles vão sofrer pressão, alguma coisa vai ter que ser feita. E aí é medir a capacidade que o presidente tenha, de fato, de construir uma base que seja forte o suficiente para reagir a isso, tá bom? Podemos dizer que o que segura o presidente ainda é o apoio do grupo ideológico? Eu creio que sim, né? E como eu respondi 2 perguntas atrás, de fato nós temos que efetivamente, esse grupo ideológico e aqueles que ainda acreditam que o Guedes pode levar a agenda de reformas em algum momento, são os que dão suporte ao presidente Bolsonaro, né? E aí é saber qual é a capacidade desse grupo de manter um discurso de apoio, tendo em vista toda a pressão decorrente desse fato que a gente observou agora pela manhã, né? Eu creio que esse é o ponto importante. Gente, eu estou privilegiando as perguntas, eu não fiz nenhum comentário até o presente momento mais consistente, porque eu quero que vocês entendam. Daniel, eu concordo contigo. Primeiro, muito obrigado por estar aqui, viu? É um prazer. Daniel sabe muito de políticas públicas de tecnologia, recomendo que vocês o sigam. Daniel, eu creio que o Moro endossou a biografia, né? Como um amigo disse mais cedo hoje, pode-se falar muita coisa do Moro, mas a partir dessa entrevista, 2 coisas não podem ser faladas, né? Primeiro, que o Moro não tem a coragem de fazer a coisa certa. E segundo, que ele não tem a honestidade de dizer aquilo que o levou a essa escolha. Eu creio que o ministro se colocou, o ex-ministro, melhor dizendo, se colocou como um ente público corajoso e honesto. E isso ficou muito claro, né? E endossa a própria biografia, não importando o que aconteça a partir daí, tá? Vamos lá. Então, a saída do Moro expondo a interferência do presidente pode abalar o núcleo duro de apoio da sociedade ao presidente? Sem sombra de dúvida. Eu creio que aqueles que são favoráveis à anticorrupção e que tinham no Bolsonaro, que tinham a esperança de que o governo Bolsonaro construísse essa agenda, estão fora, né?
estão fora porque eles estavam muito amparados na ideia do Sérgio Moro. Agora é ver como o mundo político reage a esses processos, né? Quem fica com o Bolsonaro, quem fica contra o Bolsonaro, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que zerei. Aí vem, pergunta interessante, existe uma chance da esquerda acolher o Moro? Eu acho que não, né? Me parece que há algumas feridas abertas entre o Moro e os partidos e os grupamentos políticos de esquerda, mas eu acho que certamente o Moro se cacifa como alguém que é uma opção conservadora. Ele mesmo disse isso durante a entrevista, né? Ele pegou e disse assim, eu não sou um carbonário, né, que seria um tipo de revolucionário do século XIX. Muito ao contrário, ele se colocou como um conservador que acredita no poder da lei, no rule of law, no dever do Estado. E eu não sei, mas provavelmente forças políticas do centro e mais à direita vão buscar um acolhimento no Moro. Tá? Vamos lá, ver se tem mais. Tô aqui varrendo as perguntas, gente, para tentar responder o maior número de pessoas possível, tá? Tentando privilegiar que ainda não teve perguntas respondidas. Vamos lá. Qual a estratégia para não entrarmos em uma pandemia política? Eu não sei se há uma estratégia para não entrarmos em uma pandemia política, Beatriz. Talvez a gente tivesse uma estratégia 1 hora atrás, antes do Moro subir no palanque e começar a falar do seu pedido de demissão. Hoje eu creio que a gente está em uma... eu tenho falado desde o início dessas lives, Beatriz, eu não sei se você tem acompanhado, mas elas estão todas no YouTube. Desde o início dessas lives eu tenho falado que o horizonte construía uma tempestade perfeita para o governo Bolsonaro, né? Crise econômica, crise de saúde pública, e crise institucional, e hoje a gente tem uma crise política e uma crise reputacional. Eu creio que essa tempestade, de fato, coloca um enorme processo em que a gente vai ter o risco de uma pandemia política, como você muito bem disse, adorei o termo, se você me permitir, vou usar. Gente, agradecer aqui, acabaram de me dizer que tem mais de 100 pessoas acompanhando a live, eu queria agradecer a vocês que curtem, que acompanham e que estão aqui com a gente, né? Eu estou tentando privilegiar, gente, perguntas de pessoas que ainda não tenham sido respondidas, tá? Por isso que alguém que mandou, de repente, mais de uma pergunta, eu tô focando nas pessoas que não tiveram suas perguntas respondidas. Uau, essa é a pergunta de 1 milhão, David. Não sei se é David ou Davi, me perdoa se eu errar a pronúncia, tá, meu caro? O que acontece se o Bolsonaro cair? Ninguém sabe. Né? E eu vou falar do ponto de vista meramente político, eu não vou entrar nas questões jurídicas, tá? De fato, nós temos que o governo está em um momento muito, muito complexo e isso gera uma série de especulações. A questão é saber, de fato, quais são os elementos daí derivados. Vem Mourão, o que vai acontecer? CMFDF, eu não respondi a sua, tá aqui na ferramenta, vou procurar. Joga aqui na ferramenta que às vezes ela sumiu, tá, querido? Que eu vou tentando achar e responder todo mundo. Vou tentando responder todo mundo. O Itzel no Twitter disse que o Moro teria carta branca em seu governo. É possível uma eventual ida para onde? Não apareceu aqui. Então, é possível uma eventual ida para a secretaria de algum governo estadual? Eu acho difícil, viu? Acho difícil, Rafael, uma ida para uma secretaria estadual. Vamos ver o que mais. Qual o papel do Ibanez nesse momento? Tentar garantir o apoio do MDB ao governo Bolsonaro. Só que gera um problema para o próprio Ibanez em termos de reputação ficar contra o Sérgio Moro, né? Vamos lá. Mais alguma aqui. Questionamentos do Fiesp ao Braga Neto em relação ao plano pró-Brasil, né? O que eu sei é que não tem dinheiro para fazer o pró-Brasil. Então esse é um desafio que o governo vai ter que lidar. Vamos lá. Bom, acho que as perguntas que estavam aqui eu respondi todas, eu acho. Sim. Se mais alguém tiver alguma, porque a gente está entrando aí em 42 minutos da live, eu creio que tinha muita emoção. CMFDF, qual é a sua pergunta, querido? Que eu não achei e não está na ferramenta de perguntas.
Você quer jogar aí? Ah, achei, peraí. Acho que eu achei. Tan, tan, tan. Você acha que o Sérgio Moro pode ser candidato a algum cargo político? Acho cedo para dizer, tá? Respondendo a sua pergunta aí que você tinha dito que eu não havia respondido. É cedo para dizer, mesmo porque uma eleição municipal nesse exato momento não parece atender nenhum objetivo estratégico do Sérgio Moro, tá bom? Pessoal, nós estamos aqui com mais de 45 minutos de live. Eu fiz hoje propositalmente a ideia de tentar fazer com que vocês pudessem perguntar as dúvidas para que o debate fosse mais fluido. O que a gente pode dizer? Efetivamente, que nesse exato momento a conjuntura é bastante complexa, né? Talvez nós nunca tenhamos visto uma situação em que alguém bateu de frente com o presidente Bolsonaro com tanto respaldo como nesse exato momento. E eu creio que isso efetivamente coloca para cada um de nós uma enorme complexidade em termos de cenário. O que eu recomendaria vocês a observarem? Os pronunciamentos eventuais da chefia do STF, da presidência da Câmara, da presidência do Senado, né? Isso vai ser fundamental, porque há uma série de acusações bastante graves sobre a conduta do presidente da República. Gabriela, eu não vejo nenhum risco nesse exato momento de uma intervenção militar, não há indicativos para isso, né? Os militares não falaram, não fizeram nenhum tipo de pronunciamento sobre. Agora, obviamente que há enorme pressão sobre o presidente, né? Gente, nós chegamos a 44 minutos de live. Eu quero agradecer a todas as pessoas que se fizeram presentes. Quero pedir para que vocês sigam o meu perfil aqui no Instagram, Creomar de Souza. Sigam o meu perfil no Twitter, Creomar de Souza. Sigam a Dharma, que é minha consultoria, aqui no Instagram e no Twitter. Agradecer as pessoas que fizeram esse diálogo possível. Quero pedir desculpas às pessoas que eu não consegui responder as perguntas. Vocês podem me mandar as perguntas pelo direct do Instagram, que eu responderei a todos vocês na medida que eu tenha tempo. E o nosso papo volta na segunda-feira, ao meio-dia, né? Toda segunda a gente está aqui fazendo esse diálogo. Eu peço para que vocês recomendem aos amigos que me sigam, que vocês compartilhem isso na live, compartilhem isso no stories de vocês, as nossas lives, e todas as lives saem daqui e vão para o Instagram, tá bom? Quero agradecer a todas as perguntas e a presença de gente muito especial aqui, que me honrou com esse momento e essa possibilidade. É sempre uma enorme felicidade a gente poder dialogar com tanta gente que a gente ama, com tanta gente que é parte da nossa caminhada, com tanta gente que é parte do nosso processo e pessoas maravilhosas que a gente tem conhecido nessa experiência, tá bom? Então, gente, até segunda-feira, a gente se fala. Divulguem, por favor, a minha página no Instagram, sigam a minha página no Instagram, recomendo as pessoas a seguirem a minha página, seguirem a Dharma. A gente precisa do apoio de vocês para que isso se torne um fenômeno cada vez mais legal, tá bom? Beijão, fiquem com Deus, lavem as mãos, cuidem dos idosos e lembrem-se, análise não é conversa de bar. Vamos fazer isso com critério, com qualidade e com técnica. Beijão, tchau, tchau, fui!